Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 15, os milagres do Evangelho. E nós estamos estudando passagens clássicas, bastante conhecidas dos textos evangélicos que falam, principalmente sobre os milagres de Jesus e alguns fenômenos também que aconteceram naquela época, que a doutrina espírita procura, a partir da sua base científica, conhecendo principalmente as leis que regem o mundo espiritual e que interagem com o mundo material, entender o fenômeno, o que exatamente aconteceu, de que forma que aconteceu, o efeito que isso provocou, diferentemente da crença. Dá um abraço então, Norma. Bom dia para você, bom dia, Cindizinha. Então, diferentemente do que acontece na atualidade, quando se lê textos desse tipo e atribui a ele uma ação miraculosa. E a gente lembra que o milagre nada mais é do que algo que quebra as leis naturais. É algo que acontece de uma forma insólita, isolada. Não é algo frequente, porque se for frequente, está dentro das leis. Quando se quebra essas leis, se torna então um milagre. E tudo isso é visto. Todos esses fenômenos que nós vamos estudar são vistos como milagres. Então a doutrina espírita, entendendo, trazendo para nós o entendimento do que acontece no mundo espiritual a partir das leis que regem os fluidos, que falam sobre a força do pensamento, que falam sobre o princípio inteligente, a própria natureza de Jesus também sobre a sua ação sobre a matéria. Então nós vamos entendendo o fenômeno a partir dos bastidores, conhecendo a sua fisiologia. Então nós estudamos no nosso último encontro, falamos sobre os sonhos, tivemos aqui algumas observações preliminares, trazidas por Kardec, falando exatamente sobre a natureza de Jesus, a sua capacidade, a forma como ele interagia com o mundo espiritual e também com o mundo físico. Então já falamos sobre sonhos, agora vamos para Estrela dos Magos. Todo mundo conhece a estrela que anunciou o nascimento de Jesus. Então no item 4 nós temos assim, passagem do livro de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar Jesus, que ele ia à frente deles para lhes indicar o caminho e parou quando chegaram. Então essa passagenzinha bastante conhecida, inclusive nessa época de Natal nós tivemos ali presépios montados, tivemos cartões postais, imagens que mostram a estrela brilhando no céu e os três magos então levando os presentes para Jesus ali na ocasião do seu nascimento. Vamos entender então de que forma que isso acontece. A questão, e aqui Kardec ele começa de uma forma bastante realista para nós, bom dia, Xanri, que diz assim: a questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real, ou se é apenas uma alegoria para indicar que os magos foram guiados de uma maneira misteriosa em direção ao lugar onde estava o menino, uma vez que não há nenhum meio de se verificar o acontecido, mas saber se um fato dessa natureza é possível. Então, a partir dessa frase de Kardec, eu acho, na minha opinião, que essa frase deveria ter sido colocada logo no início desse capítulo, para não nos preocuparmos se o fato aconteceu realmente ou não, mas entendermos se é possível que ele aconteça ou não. No caso, por exemplo, de uma cura, Jesus curou um cego, Jesus curou um paralítico, Jesus curou um possesso, Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães, transformou água em vinho, ressuscitou mortos. Ele fez de fato isso? Nós não temos como comprovar. São histórias contadas, são histórias ou histórias
contadas a partir de relatos escritos há muito tempo, sem nenhuma forma de comprovação. Mas a doutrina se apega principalmente nisso. Independente de ter acontecido ou não, é possível que ele tenha acontecido? É possível que volte a acontecer? Então essa frase, para mim, deveria ser ali o primeiro parágrafo desse capítulo. Dos milagres e predições, na verdade dos milagres de Jesus. Então vamos continuar. Um fato certo é que naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Poder-se-ia acreditar nisso na época em que se pensava que as estrelas eram pontos luminosos pregados no firmamento e que podiam cair sobre a terra. Mas não hoje, quando se conhece a sua verdadeira natureza. Por não ter a causa que lhe é atribuída, o fato da aparição de uma luz, tendo o aspecto de uma estrela, não deixa de ser possível. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa, ou transformar uma parte do seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Muitos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não têm outra causa, e essa causa nada tem de sobrenatural. Então vemos aqui que Kardec não se prende muito a esse fato, né, que se tornou uma imagem presente no que diz respeito ao nascimento de Jesus. Outros textos, quando nós começamos, por exemplo, a estudar ou ler um pouquinho sobre astronomia, e até mesmo textos sobre astrologia, procuram trazer explicações. Uma conjunção de planetas, inclusive o próprio nascimento de Jesus, alguns astrônomos fazem um retrocesso nos eventos astronômicos para procurar uma época em que houve essa conjunção de planetas, que fez com que um determinado evento no céu tenha demonstrado esse grande brilho. E aí então entramos num caso interessante, porque muitos encontram esse fato em épocas anteriores a Jesus, e aí então vem um contra-argumento, ou melhor, vem um argumento dizendo que Jesus não nasceu exatamente no ano 1, como nós conhecemos atualmente. O calendário gregoriano, ele começa a partir do ano 1, não existe ano 0, nós sabemos, ou tem 1 quando Jesus nasceu, que é o ano 1 depois de Cristo, que é a era pós-Jesus, ou antes de Cristo. Então alguns dizem que isso aconteceu há 3, 4, 5 anos antes de Cristo, que aí então existe um possível erro no calendário. Então, na verdade, para nós, isso tem pouco significado. Então é possível que não apenas tenha sido um fenômeno mediúnico ou um fenômeno espiritual, como no caso de um espírito, provocando esse grande brilho no momento em que Jesus nascia, como poderia ter havido também um evento astronômico com essas conjunções de planetas que tenha demonstrado esse grande brilho. Então primeiro nós analisamos, aconteceu ou não aconteceu? Não temos como comprovar. É possível de acontecer? É possível, tanto no que diz respeito aos fenômenos astronômicos, como no que diz respeito aos fenômenos espirituais. Então Kardec fez uma pequena abordagem, sem se prender muito nos detalhes, porque ficar debatendo esse tema sem poder comprová-lo seria uma grande perda de tempo. Então ele procura nas possibilidades para mostrar que isso não é nada miraculoso, mas sim, sem dúvida nenhuma, um espírito dessa envergadura que esteja reencarnando num determinado mundo não deixa de ser um fato marcante, em que o próprio mundo espiritual esteja se mobilizando para poder fazer com que aquele fato seja reconhecido como um evento marcante num processo de transformação, como foi o caso do que aconteceu aqui no nosso planeta. Mas nós poderíamos imaginar isso acontecendo em outros mundos, outros espíritos missionários, não apenas um, mas vários espíritos reencarnando ao mesmo tempo, procurando de alguma forma chamar a atenção da população local, da população daquela região,
Então, enfim, é o que Kardec analisou para nós, e nós também não temos por que nos prender tanto. Segundo ponto aqui, dupla vista, a partir do item número 5. A dupla vista, como nós lembramos sempre, já estudamos sobre isso também, é uma capacidade que o indivíduo tem, encarnado, de perceber aquilo que acontece à sua volta a partir dos seus sentidos, nesse em especial a visão, mas tem também uma sensibilidade capaz de fazer com que ele veja aquilo que acontece no mundo fora da matéria. Então ele percebe não apenas aquilo que existe de presença próximo a ele, mas também tem uma percepção que o leva a ver aquilo que acontece à distância. Então a dupla vista, como nós lembramos sempre, esse nome já fala dupla vista, uma vista a partir dos olhos físicos e a partir de uma sensibilidade espiritual. Nesse caso, nós temos alguns eventos que marcaram a passagem de Jesus naquela época. A primeira, a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos lá então. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide a essa aldeia que está de frente de nós. Lá chegando, encontrareis uma jumenta amarrada, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-a, os 2 para mim. Se alguém vos disser qualquer coisa, dize-lhe que o Senhor precisa deles, e logo eles deixará trazer. Ora, tudo isso aconteceu a fim de que se cumprisse essa palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis vosso rei que vem a vós, cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho daquela que está sob o jugo. Então essa primeira passagem, nós vimos aqui que era uma profecia da época, que anunciava a chegada de um Salvador, de um Messias, de uma forma muito específica. E eis que Jesus, então, representou essa mesma forma para chamar a atenção das pessoas. Detalhe importante que nós temos aqui. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Vamos embora. Os discípulos, então, se foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E, tendo trazido a jumenta e o jumentinho, eles os cobriram com suas vestes e o fizeram montar sobre ela. Essa passagem está no livro de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Então aqui, esse foi o primeiro fato. Kardec, então, ele não traz maiores explicações sobre esse evento especial, mas nós lembramos sempre que a dupla vista e o grande conhecimento que Jesus tinha também permitiu que ele fizesse isso. Mas o detalhe importante é que o fato de ter sido Jesus que provocou esse evento, causando grande impressão naqueles que estavam com ele, não significa que nós não tenhamos outros tantos eventos com essa característica no mundo atual com pessoas comuns. E aí nós podemos desdobrar toda essa situação, lembrando, por exemplo, que essa dupla vista pode provocar um efeito positivo ou negativo sobre as pessoas. Situações comuns, situações extraordinárias. Então, a dupla vista é algo que, dentro da doutrina, nós conseguimos já entender com facilidade. Porém, nós lembramos que muitos daqueles que possuem essa faculdade não sabem lidar com ela, não têm conhecimento nenhum e ficam simplesmente aterrorizadas. Nós tivemos, no caso específico daqueles que participam da doutrina espírita, mas na época da sua infância, tinham grande dificuldade de lidar com isso. Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantas outras personagens que fazem parte hoje da doutrina espírita, que contam suas histórias quando eram crianças. Mas basta frequentar um centro espírita e participar, por exemplo, de um trabalho de educação mediúnica, um trabalho de atendimento fraterno, que vai ser muito fácil encontrar pessoas que trazem seus relatos. Adultos, crianças, que ficam ali apavoradas pelo fato de perceberem alguma coisa que ninguém percebe
e que nem sempre vem de uma forma agradável. Há aqueles que relatam, né, experiências belíssimas, viram alguém que desencarnou próximos a ele, encontraram com... viram um evento, uma situação que estaria acontecendo ali próximo, estaria acontecendo distante. Então trazem esses relatos de uma forma impressionadas por vivenciarem algo que ninguém vivencia. Mas aí, começando a estudar a doutrina, tendo esse esclarecimento dos eventos, dos fenômenos, isso se torna absolutamente natural. Mas fora do ambiente espírita, no ambiente religioso de um modo geral, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas e tudo mais, nós temos ali vários e vários relatos de pessoas que veem isso como um fenômeno provocado, por exemplo, pelo Espírito Santo, provocado por um santo, faz parte daquela crença. Mas continua sendo uma crença e continua sendo um evento sobrenatural exatamente pelo fato de não terem uma explicação lógica para entender esse funcionamento. No caso da doutrina, nós conseguimos entender por quê. Porque começamos a conhecer elementos que provocam ou que fazem parte desse fenômeno. No caso, por exemplo, perispírito, fluidos, interação dos espíritos com o mundo físico, a mediunidade de um modo geral, que são elementos que não são considerados e até mesmo desconhecidos dentro desses universos religiosos. Por isso, então, tudo aquilo que foge ao conhecimento do mundo natural, do mundo material, se torna algo extraordinário. Lembrando sempre que extraordinário é aquilo que é extraordinário. Ordinário é aquilo que está dentro da ordem, dentro das leis que todo mundo conhece. Aquilo que é extraordinário está fora das leis. Assim como nós falamos do sobrenatural. Natural é aquilo que nós conhecemos, sobrenatural é aquilo que está além do natural. Mas para nós, na doutrina, não existe nem o sobrenatural e nem existe o extraordinário. Porque tudo faz parte de uma lei, mas sim nos impressionamos pelo fato de não serem eventos comuns. Porque dá a impressão de que o fato de você se considerar um espírita, você está pronto para entrar no cemitério numa sexta-feira 13 à meia-noite. E se você encontrar com fantasma, você fala, tudo natural, tranquilo. Eu vi no livro dos espíritos que eles podem aparecer. Até parece que seria tão fácil assim. Você está no seu quarto à noite, aí você vai tomar aquela água assim às 2 da manhã, e você coloca os pés no chão e tem a impressão de que uma mão vai aparecer embaixo da cama. Não, tudo natural, esse espírito só está brincando comigo, eu não vou levar susto nenhum. Só que a coisa não é assim. Nós temos por um lado a racional, aquele lado que nós conseguimos compreender aquilo que acontece. Não vai mais tomar água às 2 da manhã, né, Cindizinha? Coloca o copinho do lado lá. Mas o fato de nós compreendermos o fenômeno não significa que a nossa natureza humana, do medo, da sobrevivência e tudo mais, deixe de agir. Então, sim, entendemos a forma como o fenômeno acontece. Quantos e quantos são aqueles que frequentam uma casa espírita? São médiuns e trabalhadores que têm medo de espíritos. Porque muitas vezes o médium é um médium psicógrafo. Ele psicografa, mas ele não vê, ele não ouve. E na hora que um espírito aparece na frente dele, ele fica petrificado, pálido, quase desmaiando. E ele fala, não quero nem ver espírito, não quero saber de espírito. Mas você trabalha com ele. Trabalha, mas eu não vejo, é diferente. Então, para quem assistiu, por exemplo, aquele filme O Sexto Sentido, dá para entender mais ou menos o que se passa na vida de uma pessoa que tem uma sensibilidade mediúnica, especificamente dessa dupla vista, de perceber os espíritos, e outros que são atormentados vendo situações que fazem parte desse universo invisível que ele percebe. Então vimos assim, Jesus teve essa experiência. Outras pessoas também têm. Mas para aqueles que não compreendem o fenômeno e leem histórias como essas que são relatadas no Evangelho, ficam impressionadas pela capacidade que Jesus tem de provocar milagres.
Então vemos que tudo faz parte de uma lei natural. A única diferença é que essa experiência foi vivida por alguém especial. Outro evento, outra situação. Beijo de Judas. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículos de 46 a 50. Levantai-vos, vamos, aquele que há de me trair aproxima-se daqui. Não havia ainda acabado de dizer essas palavras quando Judas, um dos 12, chegou e com ele uma multidão de pessoas armadas de espadas e de paus, que haviam sido enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o trairia lhe dera um sinal para que o reconhecessem, dizendo-lhes: aquele que eu beijar, esse é esse mesmo que vós procurais, apoderai-vos dele. Logo, pois, ele se deu. Meu amigo, o que vieste fazer aqui? Ou melhor, desculpa. Logo, pois, ele se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, eu vos saúdo. E o beijou. Jesus lhes respondeu: Meu amigo, o que vieste fazer aqui? E ao mesmo tempo todos os outros, avançando, lançaram-se sobre Jesus e se apoderaram dele. Então esse evento do beijo de Judas, aliás, Judas, o grande traidor dentro dessa tradição cristã, a partir dessa situação de denunciar e entregar Jesus especificamente em troca de um determinado valor, ficou então conhecido e marcado de uma forma bastante negativa. Então, sobre Judas, só título de curiosidade, já comentei com vocês, mas vale a pena a gente reforçar essa situação. Nós tivemos um centro espírita na cidade de Americana, se não me engano, chamado Centro Espírita Judas Iscariotes. E aí então isso provocou um impacto bastante negativo para aqueles que frequentavam, para aqueles que passavam em frente à instituição vendo aquele nome, imaginando, por exemplo, o que motivou as pessoas a fazerem aquilo, se é um nome que lembra a traição, que lembra a desgraça. E na verdade, segundo os diretores daquela instituição, fundadores em especial, falaram exatamente que não é para lembrar sobre traição, mas é para lembrar sobre o perdão. Já que o espírito sempre tem a oportunidade de se desenvolver, de crescer, de evoluir. E aí então um nome como esse fazia com que as pessoas refletissem sobre isso. Por que você ainda guarda esse rancor daquele espírito que, segundo a história cristã, segundo suas tradições, tenha cometido uma traição e não tenha tido oportunidade de evoluir, de ser perdoado, de se perdoar, de trabalhar pela sua evolução? Então aquele nome lembrava isso. Mas enfim, aqui dentro da história que nós temos da dupla vista, nós falamos então de Jesus percebendo já aquele que o traía. Como nós lembramos na introdução desse capítulo, nós tínhamos ali Kardec lembrando sobre todas as capacidades de Jesus, a forma como ele se vinculava com o corpo físico, toda a sua, não apenas capacidade mediúnica, porque a gente lembra que capacidade mediúnica é aquele que é médium, que é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico, permitindo que os espíritos se manifestem no mundo material através dele. Jesus não era médium. Jesus era o próprio espírito puro, que realizava aquilo que ele desejava. Então, diferentemente do que a gente imagina, Jesus era o maior médium do mundo. Nós podemos lembrar que Jesus poderia ser considerado o médium de Deus, não médium dos espíritos como um todo. Os espíritos procuram ser médiums para trazerem mensagens, para permitirem, através do seu potencial, a ação de um espírito daquela natureza sobre a matéria do mundo físico. Mas ele, por si só, poderia ser considerado médium diretamente de Deus, mas não médium servindo aos espíritos para que eles se manifestassem. Então, mostrando aquele grande potencial que Jesus tinha, a sensibilidade de que ele dispunha,
poderia, por exemplo, perceber, fazer uma leitura das pessoas dentro daquilo que elas traziam em seus sentimentos, os seus pensamentos. Imaginemos nós convivendo com o espírito dessa envergadura, desse quilate, em que ele olha para você e consegue sondar os seus pensamentos mais profundos, os seus pensamentos mais secretos, todas as suas intenções. Não é à toa, aproveitando essa deixa, que nós estamos encarnados num corpo físico e não temos essa facilidade para nos percebermos da forma como nós somos. Porque para que tivéssemos essa percepção, havia necessidade de que nós tivéssemos um sentimento de perdão muito forte. De olhar para o outro, perceber o que ele pensa, perceber o que ele sente, as suas intenções, reconhecer as suas ações e perdoá-lo por isso. Algo que nós não fazemos. Um simples desentendimento nas nossas relações já é o suficiente para provocar em nós um efeito bastante negativo. Por isso então, inclusive Hamed, através de Francisco do Espírito Santo Neto, já falava sobre as nossas máscaras sociais, dizendo que as máscaras que nós utilizamos, uma máscara dentro de casa, uma máscara fora de casa, ninguém consegue ser absolutamente autêntico. E ninguém consegue suportar também a autenticidade dos outros. Porque é muito fácil nós ouvirmos assim: eu sou transparente, eu falo o que eu quero. Tudo bem, você mostra tudo aquilo que você tem dentro de si mesmo. Você mostra os seus valores e o seu conteúdo. Mas a partir do momento em que alguém diz para ele o que pensa sobre ele, aí então vem a grande revolução. Vem a grande revolta, na verdade. Porque falar o que você pensa é fácil. Ouvir o que os outros pensam é muito difícil. Então essa transparência nas nossas relações, exatamente, o Brás? Se acham especiais por terem essa facilidade de expressarem as suas ideias, mas mal percebem a destruição que estão provocando. Porque a gente já lembra, que a transparência que uma pessoa demonstra, ela só se torna uma virtude pelo conteúdo que ela transparece. Não ser transparente, eu sou muito sincero, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo aquilo que eu penso, e somente destruindo aquilo que tem próximo. Isso não é virtude, isso é um grande defeito. Porque se você tem tantos elementos negativos dentro de si mesmo, guarde para si, para não afetar os outros. Porque aí vem então a caridade, a fraternidade, o amor, o perdão. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra hora. Bom dia, pessoal que chegou. Então, exatamente, Andréa, Muitas vezes a pessoa acha que ser verdadeiro, como eu falo para vocês, eu uso muito esse exemplo, é como se você pegar uma tubulação e tornar essa tubulação transparente. Se for uma tubulação que transporta água pura, você verá água pura passando dentro dela. Se for uma tubulação que transporta esgoto, através dessa transparência você vai ver o esgoto que passa dentro dela. E dá para imaginar aqueles objetos bastante desagradáveis que passam por ali. Então a transparência simplesmente vai mostrar o que você tem dentro de você. Se você não tem bons valores, então todo mundo vai saber o que você não tem. Então transparência não é uma virtude. A virtude é aquilo que transparece dessa transparência, Mas muito bem. No nosso mundo hoje, então, existe essa dificuldade de nós lidarmos com aquilo que de fato nós somos. Aliás, isso é uma informação que os espíritos trazem para nós com frequência, dizendo que ao chegarmos no mundo espiritual e nos apresentarmos por aquilo que nós somos, seremos vistos pelo nosso pensamento, pelo tipo de irradiação que nós emitimos, seremos reconhecidos por aquilo que nós somos. E isso vai gerar para muitos de nós, não só para muitos, mas para a esmagadora maioria de nós, um constrangimento muito grande. Porque aqui nós utilizamos as máscaras. No mundo espiritual não teremos máscaras. Como eu sempre falo para vocês, se o pensamento tivesse cheiro,
e no mundo espiritual nós poderíamos utilizar essa figura de linguagem, essa imagem ilustrativa, você se aproxima e vão sentir o seu cheiro. Não adianta querer esfregar, não adianta usar perfume francês, você vai exalar o cheiro que faz parte de você. Porque o seu pensamento simplesmente vai ser percebido. Então, no caso de Jesus, tinha essa facilidade, tinha essa percepção bastante aguçada, exatamente por ser o espírito que era. Porque isso não é um presente, uma concessão que se dá a alguém. É uma conquista. E essa conquista, então, faz parte exatamente desse processo evolutivo. Ele, então, convivendo com os apóstolos, convivendo com as pessoas, convivendo com os líderes, convivendo com os políticos, com os sacerdotes, antes mesmo de começar uma conversa, ele já sabia com quem ia lidar. Para nós, isso faz parte dos filmes de ficção, onde temos aqueles indivíduos geneticamente modificados que são capazes de ler o pensamento. Então você chega perto de alguém já sabendo o que ele está pensando. Isso para nós não passa de uma fantasia. Mas para Jesus naquela época ele não lia pensamento, ele lia o espírito. Então nós vemos que nada de tão sobrenatural, apenas uma capacidade que o espírito tem de não estar preso da forma como nós estamos aqui no mundo físico. É um espírito que está conectado com o seu corpo material de uma forma muito tênue e por isso então desfrutava dessa liberdade espiritual de conviver com os indivíduos lendo os espíritos que deles se aproximavam. O Brás colocou lá em cima, essa história me deixa uma dúvida. Jesus ia ao templo, fez vários prodígios, como os policiais não sabiam dele. Brás, a gente tem que lembrar, bom dia professor, Abranches, bom dia. A gente tem que lembrar que existe uma sequência de eventos. Naqueles momentos em que Jesus caminhava naturalmente entre as pessoas, conversava, frequentava, viajava, e o momento em que ele começou a se transformar numa pessoa inconveniente para os sacerdotes da época e também para os políticos. Então dá a impressão de que Jesus, ao mesmo tempo em que ele caminhava, ele também era perseguido. No começo ele caminhava. Tanto que os cristãos que caminhavam com ele, nós tínhamos ali, quando ele fazia, por exemplo, o Sermão do Monte, pessoas que estavam próximas. E um pouco mais para frente, seguindo essa sequência de eventos, os cristãos já começavam a se reunir de uma forma secreta. É o caso, por exemplo, a gente lembra do livro Há 2000 anos, onde eles se encontravam secretamente e depois começaram a ser perseguidos. Então a gente tem que lembrar que houve uma sequência de eventos nesses 3 anos. A história de Jesus se resume ali nesse trabalho que ele realizou dos 30 aos 33 anos. 3 anos é muito tempo. Então dos 30, 31, 32 e meio estava tudo muito bem, ele era só mais um maluco andando no meio de todo mundo, assim como tantos outros profetas que tinham naquela época, mas a partir de um determinado momento ele começou a se tornar um inconveniente. Começou a incomodar aqueles que lideravam aquela região. Aí sim ele começou a ter que ter mais cuidado, já não andava com tanta liberdade assim. Principalmente nesses momentos derradeiros, quando ele começou então a ser perseguido, preso, julgado, crucificado. Então a gente tem que lembrar que houve um desenrolar das situações a partir do momento em que ele começou a se tornar realmente conhecido. É que nós não temos datas específicas marcando a presença dele, mas quando se fala sobre a primeira aparição, o seu batismo, depois as curas, os debates, infração de leis, como por exemplo nos sábados, que era algo que os judeus respeitavam muito. Então ele começou a quebrar uma série de regras que até no momento em que a coisa se complicou. Então a gente tem que lembrar por isso. Ele foi então preso naqueles momentos finais, quando ele já era considerado um subversivo. Tibério César chegou a escrever para o senador romano, querendo saber como era Jesus. Ele não era tão conhecido como se imagina. Não tinha Instagram, não tinha Twitter, Facebook. Muitas vezes ficavam sabendo uma coisa que ele realizou há 2 meses passados. E era uma região muito pequena, muito escassa. As pessoas viviam de uma forma muito espalhada.
Então eram rumores, boatos, histórias que eram contadas e tudo mais, que depois, com o tempo, acabou se tornando conhecido. Até mesmo a própria crucificação de Jesus dá a impressão de que aquele mundo ali parou. Enquanto Jesus era crucificado, a Dona Maria estava fazendo seu almoço, o outro estava cuidando da sua cabra, não ficava nem sabendo. A grandeza da representação de Jesus dá a impressão para nós de que ele era alguém fenomenal naquela época para todas as pessoas. E não era para todos. Eram para aqueles que de alguma forma chamavam a atenção, sejam aqueles que apoiavam, sejam aqueles que eram contra ele. Então nós temos que voltar para esse mundo, lembrando que assim como Jesus, nós tínhamos mais meia dúzia, uma dúzia de outros profetas, prometendo e também realizando fenômenos, já que a mediunidade era algo comum. Então temos que lembrar assim, dentro desse contexto, dentro dessa realidade. Nós demos o Sermão do Monte e nós vimos ali algumas pessoas reunidas. Algumas pessoas. E as outras? As outras não estavam nem aí. Cada um vivendo a sua vida, cada um... Enquanto ele estava lá andando sobre as águas, dá a impressão de que era uma praia de Copacabana numa virada de ano. Todo mundo parado vendo ele atravessando a rua, atravessando o mar. Não era assim. Então a gente tem que lembrar dessa forma daquilo que acontecia naquela época. Já pensou, Xanri, como é que ia ser a coisa, né? Então percebemos assim, essa sensibilidade de Jesus, de perceber aquilo, aquele, o indivíduo com que ele convivia, era algo da sua natureza. Agora, algo que provoca em nós uma grande curiosidade, é por que Jesus, sabendo de tudo isso, ele permitiu que aquilo acontecesse. Ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ia ser crucificado. Como é que alguém pode permitir que tudo isso aconteça dessa forma? Então isso faz parte de uma... Nós temos aqui muitas deduções, que já ouvi, por exemplo, já cheguei a concordar com isso também. Hoje eu não sei se eu concordo, porque eu parei de pensar sobre isso. Mas, por exemplo, Jesus se permitiu ser crucificado para que isso provocasse um grande impacto emocional sobre aquelas pessoas. Para que a sua desencarnação e a sua presença aqui no nosso mundo fosse realmente marcante para todos, embora marcante de uma forma negativa, nesse final. Então, quer dizer, por que permitiu tudo isso? Nós não sabemos. Qualquer tipo de afirmação da nossa parte foi simplesmente algo que cai na especulação. Ele fez isso por causa daquilo. Quem somos nós para poder deduzir o porquê Jesus fez? Ou deixou de fazer alguma coisa? Hermes lembrou aqui, nem marcou mesmo, como sinal da cruz. Mas aquilo que eu falo, Hermes, podia ser pior. Eu sempre brinco, uma brincadeira até um pouco de humor negro, mas e se Jesus tivesse sido enforcado? O que nós teríamos em cima nas torres das igrejas? Uma pequena forca? Eu daria para você de Natal uma forca dourada cravejada com pedrinhas. Olha que coisa bonita. A cruz era um sinal de punição capital. As pessoas mais problemáticas, as pessoas que deveriam sofrer mais, eram punidas com a cruz. Todo mundo acha que somente Jesus foi crucificado. Aí leem um pouco de história e percebem que tinha mais dois do lado dele. Basta a gente lembrar a própria história de Espartacus, aquele escravo que se rebelou contra o Império Romano. Ele e todos aqueles que se rebelavam com ele foram mortos e crucificados naquela grande avenida, na Via Ápia, cruzes fincadas na beirada e cheio de corpos apodrecendo, com urubus devorando os cadáveres e tudo mais, para mostrar para todo mundo o que acontece com quem vai contra o Império Romano. Um símbolo inicial, exatamente, Zé. Foi um peixe, acabou saindo do peixe e virou a cruz. Então, na verdade, são tradições que nós temos. Precisamos de símbolos, precisamos de elementos palpáveis para que nós, de alguma forma, marquemos um pensamento. Nós precisamos desses símbolos. Tanto que utilizamos símbolos para tudo. Símbolos, emblemas, fotografias.
ainda é algo necessário para nós, já que nós somos ainda tão imaturos espiritualmente, não estamos evoluindo nesse caso. Então, por isso, vemos as coisas, né? Estudando um pouco a origem de tudo, nós entendemos o porquê das coisas serem como são. Então, mais uma vez, então, voltando para cá, o beijo de Judas, falando exatamente sobre essa percepção que Jesus tinha, pela dupla vista, de ver o que se passava na mente e no coração de uma determinada pessoa. Aliás, de todos, de um modo geral. O Hermes colocou, né, os outros eram amarrados, ele foi pregado, né, foi uma diferença. Né? Não apenas ele, né, mas vários outros que eram pregados também. Ser pregado na cruz era algo que era uma tortura, né, era uma ação bastante cruel, mas para propositadamente castigar aquele que estava sendo punido. Muito bem, vamos lá. Pesca milagrosa. Um outro evento também de dupla vista. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 7. E o detalhe importante, né, o fato de nós conversarmos sobre tudo isso, desmistificarmos muitas coisas, para muitos isso se torna uma blasfêmia. Como é que você ousa falar sobre isso? Você vai para o inferno por falar sobre isso? Por que o medo de falar sobre isso? Por que o medo de questionar? Por que o medo de analisar, de entender as coisas como elas são? Esses dogmas que acabam, infelizmente, limitando a nossa percepção, nosso entendimento. A mesma coisa, né? Já ouvi ou li que Judas teria sido voluntário, escolhido por Jesus, ainda no mundo espiritual, para ter aquela missão da traição, né? A pergunta é, quem soltou essa novidade? Quem deduziu isso? Já até comentei com vocês, né, sobre as possíveis reencarnação de Judas. Me recordo, Oswaldo Polidoro, ele, me recordo assim até hoje, que ele foi o fundador de uma filosofia, e mais ou menos por volta de 1998, 99, não me recordo exatamente, ele desencarnou. E eu então, lendo meu jornal, passei pela página dos obituários, que era algo que eu sempre fazia, exatamente porque eu tinha uma pesquisa genealógica da família, e eu procurava por sobrenomes, né? Então eu lia os obituários. Parece ser uma coisa mórbida, mas não é, uma coisa técnica. E me deparo com a desencarnação de Oswaldo Polidoro. Um símbolo que era um triângulo, nós tínhamos ali os símbolos da estrela de Davi para os judeus, de uma cruz para os cristãos, e havia um triângulo. E aí então eu lendo, estava lá, desencarna a reencarnação de Allan Kardec, publicado no jornal. Aí dei aquela chacoalhada na cabeça e falei, mais essa agora. Mas na época eu não me considerava ainda um grande estudante da doutrina espírita, né, passou batido. Mas enfim, num livro que ele publicou, ele então falava sobre as reencarnações de Judas. E eu não sei por que motivo acabei decorando essa sequência, que eu acho que eu ainda lembro. Ele dizia que Judas teria sido então aquele que cometeu a grande traição, depois ele desencarnou, sofreu, aconteceu, reencarnou como Joana d'Arc, depois sofreu, aconteceu, depois reencarnou como Estácio de Sá, fundador do Rio de Janeiro, depois desencarnou e veio como... Tem mais uma encarnação antes dele que eu não estou lembrando quem é agora, mas depois teria vindo como Oswaldo Cruz e depois teria vindo como André Luiz. Não olhem André Luiz como sendo Judas, pelo amor de Deus. Só estou comentando com vocês o tipo de informação que acaba saindo. Pois é, né? Vai ser sofredor. Então, são informações que vão sendo passadas que ninguém sabe a origem, mas como nós, muitas vezes, lendo uma obra como uma obra mediúnica ou um texto considerado espírita, nós queremos informação e nos esquecemos de filtrar essas informações. Até porque quando nós falamos de encarnações anteriores, é algo que desperta em nós uma grande curiosidade. Então nós queremos saber qual foi o tipo de vida que nós tivemos no passado, fulano, beltrano, quem foi esse, quem foi aquele, o que ele fez no passado. Se foi uma pessoa
de grande expressividade, né, nós falamos, realmente, ele tem a ver com o outro. Ou se for algo negativo, tá vendo? Tinha que ser ele. Pegar aquele fulano, olhar para o passado dele e falar, nunca me enganou. E nós vemos isso com grande facilidade. Você coloca no YouTube sobre reencarnações, nós temos ali vídeos de pessoas que colocam foto, musiquinha, mostrando quem foi quem. Dom Pedro II, Tiradentes, fulano, Napoleão, e começam então a trazerem descrições, sabe Deus de onde foi tirada essa informação. Se foi alguém encarnado, se foi alguém desencarnado. Então, quer dizer, temos que tomar muito cuidado com essas leituras. E pior que é mesmo, né, Hermes? Vamos lá então, próximo. Pesca milagrosa, né? Então, Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 7. Um dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré e se achava cercado pela multidão que se comprimia para ouvir a palavra de Deus, viu 2 barcas atracadas à beira do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as suas redes. Então Jesus entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, ele disse a Simão, avança pelo meio da água e lança as tuas redes de pescar. Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Contudo, como mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que a rede se rompeu. Acenaram aos seus companheiros, que estavam na outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas, que por pouco elas não afundaram. Aqui também esse evento foi descrito dentro desse contexto de dupla vista. E a pergunta é, como é que Jesus sabia que tinha peixe naquele lugar? Será que ele fez peixe aparecer? Será que ele atraiu os peixes para aquela região? Ou simplesmente a percebeu? Não sabemos. Mas o fato é que não é difícil de um espírito, pela sua dupla vista, ter uma percepção de algo que acontece à distância. Nós já tivemos isso com caças ao tesouro, pessoas desaparecidas, com peixes nas regiões, com situações que vão acontecer. Então vemos que sim, pode isso não ter acontecido, independente de ter acontecido ou não, é possível de acontecer a partir desse fenômeno da dupla vista. Nada muito aqui do que considerarmos. Um detalhe interessante, que até se uma passagem que nos leva a uma reflexão sobre um debate que acontece dentro do meio espírita a respeito do consumo de carne. O espírita deve ou não deve, é justo ou não é justo. E aí então nós vemos que Jesus fazia com que as pessoas se alimentassem de peixes. Jesus se alimentava daquilo que lhe era oferecido, já que era uma região escassa, uma região de difícil produção de alimentos. Porque todo mundo diz assim, mas é diferente você comer um peixe de uma vaca. Qual é exatamente a diferença? Isso não é uma defesa, uma apologia ao consumo de carne, mas é importante a gente lembrar que antes de fazermos uma afirmação, é importante nós analisarmos uma série de elementos, principalmente a respeito dessa questão da alimentação, que é algo de foro íntimo, principalmente. O indivíduo decide ter uma alimentação diferenciada. Primeiro, por uma questão de preferência. Depois, quando nós começamos a nos conscientizar espiritualmente, e principalmente vendo a situação que nós temos hoje de produção de alimentos, de alternativas que nós encontramos e tudo mais, podemos então considerar essa passagem de respeito aos animais, considerar agora de uma forma mais esclarecida, evitando esse tipo de alimentação. Mas é muito complicado fazer um julgamento qualquer. Como é que você espírita, você cristão, ainda se alimenta de carne? Como é que pode? Como se isso fosse simplesmente
uma questão de julgamento, de preferência. Depois aqui, sim, né? Uma outra passagem agora. Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Aqui a gente lembra que quando se fala sobre a vocação, é aquele início quando Jesus começava a formar a sua equipe, de encontrar o indivíduo e achar nele a capacidade de se juntar àquela missão. Vamos analisar aqui. Mateus capítulo 4, 18 a 22. Ora, caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescador de homens. Logo eles deixaram as suas redes e o seguiram. Daí, continuando, Jesus viu dois outros irmãos, Tiago e João, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, consertando suas redes. Ele os chamou. Imediatamente eles deixaram suas redes e seu pai e os seguiram. Saindo dali, Jesus viu um homem sentado à banca de cobrança de impostos, chamado Mateus, ao qual disse: Segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. Esses fatos nada têm de surpreendente, quando se conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau máximo, e pode-se dizer que ela era o seu estado normal, quando atestam um grande número de atos da sua vida e o que explicam atualmente os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca, qualificada de milagrosa, também se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde eles não existiam. Ele viu, com a vista da alma, tal como um lúcido vigilante teria podido fazer, o lugar onde os peixes se encontravam, e pôde dizer com segurança aos pescadores que lançassem ali suas redes. Então, essa aqui foi a explicação que Kardec trouxe para nós a respeito da dupla vista sobre a pesca ali que Jesus, da qual Jesus participou. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da vista espiritual. Quando Jesus chama Pedro, André, Tiago, João e Mateus para junto de si, é preciso que conhecesse suas disposições íntimas para saber que o acompanhariam e que seriam capazes de desempenhar a missão da qual ele devia encarregá-los. Também se fazia necessário que eles próprios tivessem a intuição dessa missão para se entregarem a ela. O mesmo aconteceu quando, no dia da ceia, Jesus anunciou que um dos 12 o trairia, e o designou dizendo que era aquele que pôs a mão no prato, e também quando disse que Pedro o negaria. Em muitas passagens do Evangelho é dito: mas Jesus, conhecendo seu pensamento, lhe disse. Ora, como Jesus podia conhecer o pensamento de alguém, senão pela irradiação fluídica que esse pensamento lhe fornecia e a visão espiritual que lhe permitia ler o foro íntimo das pessoas? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho que o reflete, um revelador na sua própria irradiação fluídica que se encontra impregnada desse pensamento. Lembra do cheiro do pensamento que eu falei para vocês? Ou seja, o nosso fluido, o nosso corpo perispiritual, que é moldado e influenciado pelo nosso pensamento, não realiza apenas aquilo que nós queremos, mas também sofre o efeito das características que nós temos da nossa personalidade. Então eu já usei para vocês essa expressão que eu chamei de identidade fluídica. Nós temos a nossa impressão digital, nós temos ali a nossa íris, que traz também
um desenho particular de cada um de nós, e o pensamento também revela quem nós somos. Impregna então esses fluidos, e nós demonstramos pela nossa aparência, pelas próprias irradiações, aquilo que de fato nós somos. E por isso, no mundo espiritual, não há como disfarçar. Mas aqueles que são mais sensíveis conseguem então perceber. Não é à toa, né, que nós temos, quando nos aproximamos de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um lugar que nós estamos, nós sentimos aquele bem-estar ou mal-estar. Não conseguimos simplesmente fazer uma leitura se aquela pessoa ou aquele lugar é uma pessoa boa ou má, o lugar é bom ou mal. Porque muitas vezes nós não conseguimos nos identificar. Nós sentimos a incompatibilidade. E através de um estudo mais aprofundado, nós conseguimos até traçar essas características. Algo positivo ou algo negativo. Mas para isso nós temos que ter essa sensibilidade. No caso de um espírito como Jesus, mesmo estando encarnado, daquela forma muito sutil, e como Kardec lembrou aqui que a dupla vista não era algo que acontecia em determinado momento. Geralmente um indivíduo desenvolve ou apresenta a manifestação da dupla vista quando existe ali uma situação específica. Quando tem ali uma grande concentração, quando tem uma alteração de humor muito forte, pessoas que se aborrecem, pessoas que, muitas vezes induzidas por substâncias. Temos ali, por exemplo, santo daime, drogas ilícitas, pessoas que se drogam começam a ver coisas. A princípio vemos isso como alucinação, já que o entorpecente, a substância, o princípio ativo altera as percepções da pessoa por afetar o seu cérebro, obviamente. Mas muitas vezes essa alteração de consciência vem exatamente dentro dessa... apresenta para ele essa realidade espiritual da forma como ela é. E ele classifica isso como alteração. É o indivíduo drogado, o indivíduo alcoolizado, sob a ação de medicamentos. Eu ouvi coisas, estou ficando maluco. A linha que separa a realidade da fantasia dentro desse universo espiritual é uma linha muito fina, que muitas vezes se confunde. Então, nesse caso, muitas pessoas têm eu não vou dizer afloramento, mas é a manifestação dessa faculdade em alguns momentos específicos, que ela começa a controlar com o tempo conforme ela vai aprendendo a lidar. Mas no caso de um espírito como Jesus, como lembra Kardec, que também traz as suas deduções, não é uma afirmação. Kardec disse que Jesus era assim. Espera lá. Por grandioso que tenha sido o trabalho de Kardec, quem é ele para falar do que Jesus era ou deixava de ser? Então, através da sua análise, através dos seus estudos, que eram estudos profundos e análise bastante lógica, entendemos que Jesus tinha dupla vista de uma forma permanente. Convivia com o mundo físico e o mundo material, o mundo espiritual, de uma forma contínua. E, obviamente, sem se sentir incomodado por isso. Salvo aquela passagem em que ele se encontra com o diabo no deserto, que ainda é uma história contada que a gente vê que pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas se aconteceu, está dentro dos padrões. Então, ele tendo essa sensibilidade contínua, ele conhecia o lugar, ele conhecia as pessoas, antes mesmo de chegar a esse lugar, antes mesmo de conhecer essas pessoas. Não tem dúvida, né? O Henri colocou, né, mas é tão difícil ainda tudo, que parece que Jesus esteve aqui conosco ontem. Né? Sim, é porque a gente está tão acostumado a ler essa história, que a gente vê isso como fazendo parte, né, do nosso cotidiano, da nossa realidade. Kardec continua então. Aqui então de novo, né? Como Jesus poderia conhecer o pensamento de alguém, se não pela irradiação fluídica que esse pensamento lhe fornecia, e a visão espiritual que lhe permitia ler o foro íntimo das pessoas. Muitas vezes, supondo que um pensamento... deixa eu ver aqui... Essa foi ali, né?
Vamos de novo. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho que o reflete, um revelador na sua própria irradiação fluídica que se encontra impregnada desse pensamento. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento que ligam todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral, e que como correntes aéreas atravessam o espaço, ficaríamos muito surpresos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Então aqui, a gente viu lá no capítulo 14, item 22 e seguintes, a ação dos fluidos que se encontram impregnados à nossa volta, e nós vamos então dando qualidade a esses fluidos, criando, como André Luiz chama, essa psicosfera à nossa volta, que nada mais é do que a representação das nossas características íntimas. Assim como a gente tem aquele campo de odor que nós exalamos, alguns só percebem quando se aproximam muito de nós, outros percebem de longe quando nós chegamos, simplesmente pelo cheiro. Imaginemos então o nosso pensamento, que tem uma facilidade muito maior de se irradiar. Então aqui no caso vemos então Jesus tendo essa percepção quando se fala de se aproximar dos apóstolos e tal. E o detalhe importante também é que algo que nós obviamente tratamos dentro do campo da especulação é quando se fala por que Jesus escolheu aqueles apóstolos. Uma diferença entre apóstolos e discípulos, Discípulos são os aprendizes, apóstolos são aqueles próximos ao mestre. Então por que escolheu aqueles 12 apóstolos e não outros? Ficaria uma pergunta: Jesus teria tentado recrutar outros apóstolos e recebeu negação? Não vemos, por exemplo, Jesus conversou com fulano e fulano desistiu. Isso aconteceu e não foi descrito ou não aconteceu? Partimos do princípio de que Jesus sabia exatamente a quem se dirigir, e esses a quem ele se dirigiu eram espíritos já comprometidos com essa missão. Deviam, por exemplo, nós conhecemos muito pouco das histórias de cada um deles. Como eu já falei para vocês, eu acho que o livro Médico de Homens e Almas é um livro calhamaço de quase 600 folhas, 600 páginas, conta um pouquinho sobre a história de Lucas. É um livro considerado mediúnico, psicografado, obviamente, e conta uma suposta história de Lucas. Aliás, um livro belíssimo, para quem quiser, eu recomendo, Médico de Homens e Almas. E aí conta a história de Lucas desde quando ele era pequeno. Ele era chamado de Lucano. Ele não conheceu Jesus, ele viveu numa região diferenciada, se tornou médico, mas ele tinha ouvido falar de Jesus, e aí então ele escreveu um pouco da história de Jesus, das pesquisas e investigações que ele acabou fazendo. Então Lucas não fazia parte dos apóstolos que estavam ali próximos a Jesus. Mas então nós não conhecemos a história de cada um deles. De que forma que uma criança, por exemplo, como Mateus, como João, como Tiago, como André, sentiam, quando eram crianças, essa tendência a realizar uma grande missão? Será que eles percebiam isso? Será que eram crianças diferenciadas? Judas, por exemplo, desde criança, como era a criança Judas? Era uma criança normal? Tinha ali algumas tendências? Esses espíritos, então, encarnados, tiveram um comprometimento no passado. Assim como Kardec lembra que antes da sua encarnação, aliás, quem fala sobre isso, se eu não me engano, é Humberto de Campos. Ele conta um pouquinho sobre a legião de espíritos que estavam ali juntos a Kardec, no momento em que ele reencarnou. Porque eram espíritos que iam auxiliá-lo a partir do mundo espiritual, ou mesmo estando encarnados junto a ele. Encarnariam como complemento. Pegamos, por exemplo, Kardec junto com Sr. Didier, com as irmãs Fox, com Sanson, com
tantos indivíduos que são citados nas obras de Kardec da sua época, Camille Flammarion, por exemplo. Esses espíritos estavam preparados para essa missão ou caíram por acaso? Pois é, Tic-Teco, é aquela história. Quando você analisa especificamente a partir da visão de uma única encarnação, porque nós da doutrina espírita temos a capacidade, mesmo que seja especulatória, de analisar quem eram aqueles espíritos antes, durante e depois. Sabemos, por exemplo, o que eles faziam antes da encarnação, se eles estavam se preparando, se não eram, depois eles encarnaram. Dentro daquela cultura de ver tudo acontecendo somente no mundo físico, nós tivemos ali Mateus, que era o mais esclarecido, dentre aqueles que estavam ali, Paulo de Tarso, que depois, muitos acham que Paulo conversava com Jesus, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas não, Paulo depois, somente depois da desencarnação de Jesus, ele começou a fazer esse trabalho de divulgação. Lembremos, né, nas portas de Damasco, quando ele teve uma visão de Jesus e coisa e tal. Então Paulo era um homem extremamente esclarecido. Ele era culto, era influente, era uma pessoa importante dentro da administração romana. Para ser cobrador de impostos, né, de impostos, Mateus, por exemplo, devia ter uma cultura. Os outros eram pescadores, eram pastores. Jesus era marceneiro. O pai de Jesus, pelo menos, era marceneiro, né? Então nós vemos essa simplicidade daquela época se refletindo sobre o trabalho que eles faziam. Então eles podiam não ter uma cultura acadêmica desenvolvida, saber ler, escrever, fazer contas e coisa e tal, mas certamente tinham um conhecimento moral muito grande para fazer o que fizeram. Jesus não saiu por aí recrutando pessoas que não estivessem comprometidas com aquele trabalho. Então quem eram esses espíritos? Aliás, é uma dica interessante, né? Quem for médium aí faz uma força e psicografa para nós quem eram esses espíritos que trabalhavam com Jesus, né? Um tema interessante para quem quiser. Por isso então nós temos, né, toda essas informações que despertam, né, ou melhor, essas dúvidas que despertam a nossa curiosidade, quando nós começamos a analisar esses espíritos a partir dessa perspectiva espiritual e não simplesmente analisando-os por aquilo que eles são, ou da forma como se apresentam nos evangelhos. Bom, pessoal, fechamos por aqui então esse nosso estudo de hoje. O próximo tema que a gente vai estudar vai ser o tema número 10, começando com curas. As curas realizadas por Jesus. Já que nós chamamos Jesus de médico dos médicos, vamos ver então, né, nos relatos dos evangelhos, que curas foram essas e de que forma que elas eram realizadas. E como nós podemos traçar um paralelo entre aquilo que aconteceu na época de Jesus e aquilo que está acontecendo, que já aconteceu, vem acontecendo, ainda vai acontecer com os nossos médiuns de cura da atualidade. São milagres, não são milagres, fazem parte de uma lei natural.